Olá, turma, tudo bem? Vocês se lembram de mim? Eu sou a professora Viviane, a sua professora de matemática. E hoje nós vamos estudar sobre potenciação e, em específico, notação científica. E eu vou te dar algumas dicas e também ajudar a entender alguns exercícios do caderno 2, ok? Lembre-se de mandar comentário, dúvidas para mim, estou sempre à disposição para te ajudar a resolver os exercícios. Vamos lá! Muito bem, vocês já ouviram falar em potência de base 10 ou notação científica? Vou dar um exemplo. Um número desse tipo aqui, olha. Isso aqui é o quê? É uma notação científica. Por que recebe esse nome? Você consegue pesquisar? De onde vem o termo notação científica ou potência de base 10? Veja bem, quando eu escrevo 10 elevado a 2, ao expoente 2, 10 elevado ao quadrado. O que significa isso? É uma potência que a base é 10 e eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo duas vezes. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, veja bem, a potência de base 10, como o próprio nome diz, a base sempre vai ser 10. O expoente pode ser qualquer valor inteiro, positivo ou negativo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5. O que é 10 elevado a 5? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá, então o que eu vou fazer para resolver essa potência de base 10? Olha a dica. Pego 1 e quantos zeros eu vou acrescentar? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, molezinha. Se você fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai dar esse número aqui, que é 100 mil. A mesma coisa se eu fizer 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá? Mas, professora, quando eu tenho assim, ó, 10 elevado a menos 2, vamos lembrar o que é mesmo uma potência com expoente negativo? Resolver uma potência com expoente negativo é inverter, dividir por 1, é fazer 1 dividido por 10 ao quadrado. O que é 10 ao quadrado? É 100, porque 10 vezes 10 dá 100. E quanto que é 1 dividido por 100? Olha a dica, toda vez que eu divido por 100, 10 mil, você vai pegar o número que está em cima e vai movimentar a vírgula para a esquerda, porque esse número vai ficar pequenininho. Pensa lá, eu tenho R$1 dividido para 100 pessoas, R$1 dividido para 100 pessoas, quanto vai dar? Ó, vou andar 2 casas para a esquerda, tá? Então, eu vou andar 1, 2, 2 casas. Então, vai ficar 0,01. Ou seja, R$1 dividido para 100 pessoas vai dar 1 centavo. É muito pouco, certo? Então, resolver potência de base 10 vai ficar de expoente negativo, sempre o número vai ficar pequenininho, tá? Então, a dica, ó, 10 elevado a um expoente positivo vai ser um número grande. Então, 10 ao quadrado, pego 1 acompanhado de 2 zeros. Agora, quando o expoente é negativo, o número vai ficar pequeno. Então, vai ficar 0,01. Vou dar mais um exemplo. 10 elevado à quinta. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vai dar 100 mil. E 10 elevado a menos 3. Então, o número é negativo, o número vai ficar pequenininho. Então, pega o 1 e volta 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 0, 0, 0. Então, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,001. Ah, também coloco 3 zeros, mas tem que ter uma vírgula aqui. Deixa eu apagar esses aqui que eu escrevi, né, para ficar mais claro. 0,001, ok? Então tá, você já entendeu o que é uma potência de base 10. Quando eu tenho a potenciação com a base é 10 e o expoente vai ser um número inteiro, positivo ou negativo. Ok, veja bem, para que serve notação científica? O que é uma notação científica? Eu vou trazer aqui 3 exemplos de números muito grandes ou pequenos, tá? Então, vamos ver o primeiro exemplo. A distância vou colocar meu laser aqui, a distância de Marte ao Sol, planeta Marte ao Sol, é muito longe, né? É aproximadamente, que número é esse aqui, ó? 228 milhões de quilômetros. E pode ser indicada assim. Bom, esse número é um número muito grande.
quando eu tenho números muito grandes ou muito pequenos, que tem vários zeros, tanto para a direita como para a esquerda, eu posso transformar esse número aqui em uma notação científica. Como assim? Os valores que têm zeros, eu transformo em uma potência de base 10. Então, veja bem, qual que é a ideia aqui? Vou fazer uma ideia básica, ó. Então, eu vou pegar, quantos zeros eu tenho aqui, ó? Vamos contar. Tem 3 mais 3 dá 6 zeros no total. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou pegar o valor diferente de zero, que é 228, vezes. Quantos zeros eu tenho aqui? 6, certo? Então, é como se eu fizesse 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, não é? Aqui, 6. Então, é como se eu fizesse 228 vezes 1 milhão. Certo? Então, 228 vezes 1 milhão dá 228 milhões. Tá, o que eu posso transformar aqui? O que eu posso fazer com esse milhão aqui? Ó? Vou virar uma potência de base 10, porque quantos zeros tem aqui? Tem 6. Ah, então o que eu posso fazer? Vou pegar, repito, esse 228 vezes, tá? Porque as duas coisas são equivalentes. 10 elevado a quanto? Quantos zeros tem aqui? 10 elevado a 6. Ah, então o que eu estou fazendo? Estou transformando uma notação, tá? O que é uma notação? É uma forma de representar uma coisa. Uma coisa pode ser representada por diversas formas. Por exemplo, ó, 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. E 1 dividido por 2 não é a mesma coisa que meio, 0,5? Então, essas duas coisas são equivalentes e elas só têm notações diferentes. Uma em forma de fração, outra em forma de decimal. Então, o que nós estamos fazendo aqui é transformar um número muito grande, inteiro, muito grande, em um número em forma de notação científica. Mas, falta fazer uma coisa aqui, que é transformar isso efetivamente em uma notação científica. Até aqui não é uma notação científica. É um número 228 vezes 10 a sexta. Para ser notação científica, existe uma condição, uma regrinha. Toda notação científica é da seguinte forma. Veja bem, toda notação científica é da seguinte forma. Vai existir um número aqui, vou chamar esse número de n. Esse número, ele tem que ser maior que 1. E esse número tem que ser menor que 10, tá? Ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, não posso, para que seja notação científica, esse número não pode ser 12. Não pode ser 10 também. Tem que ser 9,8, 9,9. E o expoente aqui tem que ser um número inteiro. Tá? O que é um número inteiro? Positivo ou negativo. Então, pode ser 3 ou menos 3. Não pode ser, por exemplo, 0,5. O expoente não pode ser 0,5. Por quê? 0,5 não é um número inteiro. É um número com vírgula, um número racional. Então, notação científica, essa é a definição de notação científica. É um número maior que 1 e menor que 10, vezes uma potência de base 10, cujo o expoente é um número inteiro, positivo ou negativo. Então, isso aqui é uma notação, anota aí, tá? Científica. É a definição científica, ok? Veja bem, voltando ao nosso exemplo, esse número aqui, ele falou assim, que a distância entre Marte e Sol é 228 milhões de quilômetros. Então, quer dizer que eu tenho aqui 228 vezes 10 equivale a 228 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Mas ainda não terminou. Então, esse número aqui falta passar para a notação científica. Tá, antes de fazer isso, vamos ver no próximo exemplo, que é parecido. Netuno encontra-se a cerca de... Que número que é esse aqui? Já não é milhões, é bilhões, né? Netuno tá bem mais longe do Sol do que o planeta Marte. Então, esse número é muito grande, né? Vamos transformar esse número em notação científica. Então, como você já sabe, o que eu vou fazer? Pega os números diferentes de 0, 4 e o 5, vezes 10 elevado, quantos zeros eu tenho aqui, tá? Quantos zeros? 3 mais 3, 6, 7, 8. Mas ainda assim, não é uma notação científica. Mas por quê, professora?
Para ser notação científica, tem que ser um número maior que 1 e menor que 0. Esse número aqui, ó, ele é 228, é muito grande. Então, o que eu preciso fazer? Vou refazer, tá? Eu vou pensar da seguinte forma. A minha vírgula precisa chegar em que lugar? Que lugar que a minha vírgula tem que chegar? Separar, transformar esse número aqui em um número maior que 1 e menor que 10. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho 228, então tinha que ser 2,28, certo? Então, quantas casas eu vou voltar até a vírgula chegar aqui? É assim que a gente faz, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Aqui eu tenho, ó, partindo aqui do último zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu fazer com um laser, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, o número que eu vou representar dessa distância de Marte ao Sol em notação científica é 10 elevado a 8 quilômetros quadrados. Ah, professora, mas o número de cima tá errado? Não, tá certo. Mas esse segundo é a forma de notação científica correta. Isso aqui está em notação científica. Ok? Então, vamos fazer esse aqui do jeito que eu fiz anteriormente, ao invés... vamos apagar isso aqui, vamos pegar e eu vou usando as casas decimais. Veja bem, vamos transformar esse número grande em uma notação científica. Então, eu partindo do último zero aqui, eu vou contar as casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde vai parar aqui? Entre 4 e 5, tá? Por quê? Porque esse número é maior que 1 e menor que 0. Então, eu vou pegar 4,5. Quanto foi que nós contamos? 3, 6, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, a representação em notação científica desse número grandão é 4,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros, ok? Então, quando o número é muito grande, o expoente da notação é positivo. Mas e esse exemplo daqui, ó, embaixo? Ele é um número pequenininho, 0,0005. Como que transformar isso em notação científica? Veja bem, o que é 0,005? É como se eu estivesse dividindo por quanto aqui, ó. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, é como se eu estivesse dividindo por 10.000. O que eu vou dividir por 10.000? O 5. 5 dividido por 10.000 vai dar esse número aqui. E 10.000 é a mesma coisa que... Quantos zeros tem aqui? 4. 10 elevado a 4. Ou seja, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4. Ai, peraí, professora. Não, desse jeito não entendi nada, ficou confuso. Parou? Então, vamos fazer de outra forma. Essa é uma forma de resolver. Se você quiser entender melhor, volta a fita, volta o vídeo para você entender melhor. Vou fazer de um outro jeito, uma forma que eu acho mais prática. O que nós vamos fazer? Pega um número diferente de zero. 5 vezes 10 elevado a quanto? O número é pequeno ou é grande? Pequeno. Então, o expoente vai ser negativo. Qual é o valor do expoente? Quantas casas até chegar na vírgula? Ó, quantas casas? Até chegar no número 5. 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 10 é menos 4. Ok? Ok. Vamos de mais exemplos? Transforme em notação científica. Veja bem, a letra A e a letra C são números grandes, certo? Ou seja, essa notação científica, o expoente da base 10 vai ser positivo. A B e a D são números pequenininhos, né? Então, para que nós usamos a notação científica? Onde ela é utilizada? A notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos. Ah, professora, mas esse número aqui nem é tão grande. Vamos aumentar ele, então? Vou colocar mais zeros aqui, ó. Quero ver se não vai ficar grande. Espera aí. Vou colocar mais zeros. Aí, mais zeros. Pronto. Isso é um número muito grande. Beleza. Como que vai ficar esse número de notação científica? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os números diferentes de zero. 1 e o 2. Onde eu vou colocar a vírgula? Onde? Aqui ou aqui?
Vou colocar entre 1 e o 2. Preciso colocar aqui. Por quê? Para ser notação científica, lembra lá que eu disse? O número tem que ser maior que 1. Então, eu preciso voltar quantas casas? Aí eu vou fazer 10 elevado a quanto? Lembrando que o número é grande, então o expoente tem que ser positivo. Então, é só contar a quantidade de casas até chegar entre 1 e 2. Então, aqui eu tenho 3 zeros, mais 3, 6, mais 3, 9. Agora eu vou contar. 9, 10, 11. Então, 10 elevado a 11. Então, esse número grande é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a 11 em notação científica, ok? Próximo número. É um número pequenininho. Pega os números diferentes de 0, 8 e o 2. Onde vai ficar vírgula? Aqui. 82 é maior que 10. Não pode. Opa, não pode. Então, a vírgula tem que ficar exatamente entre 8 e o 2. Ok, agora eu vou contar as casas. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Falta colocar 10 elevado a quanto? Veja bem, o número é pequeno ou é grande? É pequeno, então vai ficar o expoente negativo. Então, eu vou contar. Até chegar entre 8 e 2, tá? Então, ó, 1, 2. Então, eu volto 2 casas. Ok? Então, 8,2 vezes 10 a menos 2. Professor, será que tá certo mesmo? Vamos fazer a prova real, né? Vamos fazer o inverso, a prova real. O que é a prova real? Vamos verificar se isso aqui vai dar realmente isso. Se 8,2 vezes 10 a menos 2, em notação científica, vai dar 0,082. Como que eu faço? Eu pego os números, sem vírgula, sem nada. Como é menos 2, então menos vai voltar as casas para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. Então, eu vou voltar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, eu coloco a vírgula aqui. 0,02. Tá vendo? Deu certo. Oh, vamos ver. Esse daqui, ó. Vou fazer o que de baixo para a gente ver, ó. Vamos lá. Pego um número diferente de 0, 4 e o 3. Onde eu vou pôr a vírgula? Não posso pôr aqui nem aqui, né? Então, eu vou pôr aqui no meio. Ou seja, quantas casas? Então, vezes 10 elevado a um número positivo. Quantas casas? Ó, 3 zeros mais uma casa até chegar entre 4 e 3. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 10, 4,3 elevado a 4. Vamos tirar a prova real? O que é a prova real? Vamos ver e transformar agora a notação em decimal. Pego o número e aí, como o expoente é positivo, vou movimentar a vírgula para a direita e completar com zeros. Então, quantas casas eu vou movimentar para a direita? Estava aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros. Deu certinho, ó, 43 mil. Então, também está certo. Para terminar, como que fica esse número na notação científica? Muita gente acaba errando e colocando a vírgula no lugar errado, tá? Pega os números diferentes de zero. 7, 5, 3. Onde eu vou pôr a vírgula? Entre o 5 e 3, fica 75,3. Não, não, não. Aqui, 753, também não. Então, aqui, entre 7 e 5. Ok, então, o número é grande, então, vezes 10 elevado ao expoente positivo. Quantas casas eu vou voltar? Quantas casas eu... Desculpa, o número é pequeno, então o expoente é negativo. Olha, distraindo, distraindo, distraindo. Então, quantas casas que eu vou até chegar entre o 7 e 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5. Se eu fizer a volta, vai dar certo. Ok? Muito bem. Pega seu caderno lá, caderno 2, volume 2 da REME. Exercício 2. A célula vermelha do sangue mede aproximadamente 0,007 milímetro, né? Então, a medida da célula a gente não consegue ver olho nu, é muito pequena. A célula ovo mede 0,2 milímetro, a célula do ovo. Usando potências de 10, qual a diferença entre essas medidas em metros? Veja bem,
usando em potência de 10, qual a diferença dessas medidas em metros? Ele quer em metros. Essas medidas estão em milímetros. Não vou resolver, tá? Vou dar só umas dicas. Primeira dica que eu vou dar para você é transformar milímetro em metros. E agora, como é que transforma milímetro em metros? Uma coisa que a gente pode lembrar é o seguinte, metro. O que significa metro? Um metro, eu tenho metro, transformações de unidades medidas. Metros, depois vem decímetro, centímetro e milímetro. O que eu sei? Que 1 metro equivale a 10 decímetros, a 100 centímetros e a 1000 milímetros, certo? Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, como que transforma milímetro em metros, né? Então, para transformar metro para milímetro, eu multiplico, tá? Então, eu vou fazer 1 metro para milímetro, multiplica por 1000. Ao contrário, divide, tá? Quando eu transformo milímetro para metro, eu divido por 1000, tá? É da mesma forma como centímetro, por exemplo. Então, por exemplo, 3 metros equivale a 300 centímetros, ok? E 300 centímetros são quantos metros? 300 centímetros dividido por 100 dá 3 metros, tá? Então, para transformar para milímetros para metros, o que eu tenho que fazer? Então, 0,007 milímetros para metro, eu vou dividir por 1000, né? Então, o que eu vou fazer? Dividir por 1000. Dividido por 1000. Meu Deus, como é que divide por 1000, professora? O que você vai fazer? Você vai voltar às casas, ó. Dividir é a mesma coisa que fazer... Deixa eu só apagar aqui. Para dividir por 1000, então, por exemplo, quanto que é 32 dividido por 1000? Então, eu estou dividindo por quantos zeros? Pego o número de cima, o numerador, e volto 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, ó, 32 dividido por 1000 é 0,032. Vou fazer outro, ó. Mais um, mais um, mais um. 0,5 dividido por 100. Então, tá, eu pego aqui o 0 e o 5 e sem a vírgula, tá? 2 zeros, estou dividindo por 2 zeros. Então, eu vou voltar 2 casas para a esquerda. A vírgula tá aqui. 1, 2. 0 vai dar 0,005. Tá vendo? Quando eu divido por 100 mil, 100 mil, 10 mil, o número vai ficando menor ainda. Aqui ele já era menor, pequeno, 0,5, vai diminuindo mais. Então, esse número vai ficar muito pequeno para transformar em metros, certo? Então, é só você pegar aqui, ó, os números, né? Então, eu tenho aqui 0,007. E aí, eu vou movimentar, a vírgula tá aqui, né? Quantas casas eu tenho que voltar? 1, 2, 3. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó. Completa o restante com 0. Então, 0,07 milímetro equivale a isso aqui, ó, de metros. O que eu faço agora? Transforma em notação científica. Como que você transforma em notação científica? Pega um número diferente de 0 vezes 10 elevado. O expoente é positivo ou negativo? Negativo. Quantas casas? É só você contar até chegar ao 7. Aí você conta. Aqui é a mesma coisa, tá? Transforma o 0,2 milímetro em dividido por 1000, né? Porque eu quero transformar em metros. Vai virar um número bem pequenininho. E aí ele pede a diferença. O que é diferença? É um menos o outro, tá? Um menos o outro. Aí você pode fazer da seguinte forma. Então, ele quer a diferença entre essas medidas. Então, 0,2 milímetros menos 0,07 milímetros. Ou você faz a diferença já, ao invés de ficar transformando, ou você transforma e faz a diferença depois, tá? O que é a diferença? É fazer 0,02 menos 0,007. Aí você completa aqui, opa, ficou faltando aqui, errado aqui, 0,7. Completa com 0 aqui, aí empresta, faz a divisão de 0,02 dividido por 0,7, vai dar um número pequenininho aqui. Aí você transforma isso em metro e depois passa para notação científica, ok?
Então, não é um exercício assim que é rapidinho de fazer, você precisa fazer os cálculos. Qualquer dúvida, é só me mandar que eu vou ajudar, beleza? Agora, vamos para o exercício 4. Ok, estamos terminando. Esse exercício fala, a medida de massa do Sol é de 2,2 vezes 10 elevado a 27 T. O que significa esse T? Tonelada. O que é massa, né? É quanto a medida aí da gramatura, né? Quanto pesa, né? Como se eu fosse pesar o Sol. É muito grande, é uma medida muito grande. A medida da massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 21 T, toneladas também. E a medida da massa da Lua é 7,348 vezes 10 elevado a 19 T. Então, esses três números em negrito são notação científica. Calcule e responda as seguintes questões. Letra A. Quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a medida da massa da Terra? Quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a massa da Terra? O que é isso, professora? Como assim? Para você descobrir quantas vezes mais, então, por exemplo, eu tenho 10 reais e você tem 2. Quantas vezes mais do seu valor eu tenho? Eu tenho. Quantas vezes a mais? Então, você tem 2 reais, eu tenho 10. Ou seja, eu tenho 5 vezes a mais que você. Porque 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, se eu dividir, para descobrir o quantas vezes mais, eu faço o processo inverso, que é a divisão. Divide 10 dividido por 2, dá 5. Então, quando ele pergunta assim, ó, quantas vezes mais, quer dizer que ele está procurando, né? Se você fizer a divisão da massa do Sol pela massa da Terra, você vai descobrir quantas vezes mais. Agora, como é que faz divisão? Então, pausa para a gente fazer divisão. Por quê? O que você vai ter que fazer? Claro, como você vai precisar fazer a divisão? Então, você vai montar. A massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 27. E a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 21, ok? Como que divide esse número? Nós fizemos um vídeo, eu fiz um vídeo anterior falando sobre potenciação, propriedade de potenciação. E quando eu divido potências de bases iguais, qual que é a regrinha? Vocês se lembram? Divisão é diminuir. Repete a base e diminui os expoentes. Vou fazer um exemplo aqui, paralelo a esse, para eu não dar a resposta, tá? Por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 7, dividido por 2 vezes 10 elevado a 3. Ah, professora, mas não é melhor pegar e abrir essa notação científica para o número inteiro? Então, aqui, 5 vezes 10 elevado a 7, é só colocar 7 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 vezes 10 ao cubo, é só colocar 3 zeros. Ah, como eu vou dividir, eu corta. Agora, é só dividir. Que número que sobrou aqui? 50.000 dividido por 2. 50.000 dividido por 2 dá 25.000. Ok? Tá certo. Posso resolver desse jeito? Posso, com certeza. Daí, se o exercício pede notação científica a resposta, aí é só transformar esse número em notação, ó. 2,5 vezes quantas casas até chegar o 2 e 5? 1, 2, 3, 4. Então, a resposta é essa. 2,5 vezes 10 a quarta. Beleza. Um jeito de resolver. Outro jeito é usando a propriedade de potenciação. Então, vou apagar tudo isso aqui e vamos usando a propriedade, que é uma forma mais rápida. Eu vou deixar aqui a resposta para ver se vai bater com essa forma que nós vamos fazer. A propriedade fala assim, divide número com número e repete a potência e diminui os expoentes. Então, vamos lá. 5 dividido por 2 é metade de 5, 2,5. E agora, você vai fazer, conserva a base e diminui os expoentes. 7 menos 3, ok? 7 menos 3. Então, vai dar igual a 2,5, 7 menos 3 é 4. Deu igualzinho, não deu?
Então, não foi mais rápido? Só que você precisa memorizar. Toda vez que eu vou dividir potências de bases iguais, repete a base e diminui os expoentes. Fechou, lacrou. Voltando ao nosso exercício, agora você já sabe quantas vezes a medida do Sol é maior que a medida da Terra. Se eu fizer a divisão da medida da massa do Sol pela massa da Terra, usando aquela técnica, ou a primeira ou a segunda, se eu usar a primeira, que é abrir o 0, 27,0, meu Deus do céu, não vai caber na página, certo? A B fala quantas vezes a medida da massa do Sol é maior que a Lua. Mesma coisa, gente. Divide, tá bom? Tendo dúvidas, é só me chamar, é só me procurar. Muito bem, vamos finalizar nossa aula. Ajudei você? Espero que sim. Entre em contato comigo, bons estudos e até a próxima.